Uma das perguntas mais emblemáticas que me fazem os últimos 3 anos da minha vida enquanto constelador é: Giovanni, o que é essa tal dessa constelação? E as pessoas normalmente ligam e passam mensagem e eu parei de tentar responder, simplesmente não tem como responder. Porque seria muito ingênuo da minha parte querer representar 50 anos de estudos e experiências em constelações numa mensagem ou numa conversa de 3 ou 5 minutos. E não é má vontade, mas eu simplesmente parei de tentar. O que normalmente acontece é que quando alguém então me liga perguntando o que é uma constelação, do que se trata isso, a resposta que eu dou é: você está disposto a vir em uma constelação, em um grupo como esse, para tentar saber o que é e para a gente descobrir junto? E sabe lá, você possa descobrir porque normalmente você foi indicado por alguém. E é assim que as pessoas acabam aparecendo dentro das salas de constelação. Foi como eu apareci. Eu tinha visitado um parceiro de negócio lá na cidade de São Mateus do Sul, interior do Paraná, e ele começou a falar sobre constelação disso e daquilo. Quando eu saí de lá, eu fui buscar na internet, ver se eu encontrava alguma informação. Na época, tinha bastante coisa, mas não tinha nada ao mesmo tempo, porque eu não conseguia entender nada, e eu vi muitos vídeos. Uma segunda vez, quando outro colega me falou da constelação, eu não titubeei naquele momento, falei: mas tá, onde que tem? Onde que dá para fazer? E eu me lancei a 400 quilômetros de Ponta Grossa, lá na cidade de Francisco Beltrão, também bem interior do estado, para eu fazer a minha primeira constelação. E lá eu pude entender algumas coisas, alguns movimentos, mas ainda na primeira constelação a gente sai ainda meio aéreo, meio sem saber o que está acontecendo, de onde que vem essas informações, como é e como funciona. Acaba que a gente tem uma vontade de estudar um pouquinho mais, de entender, para descobrir do que se trata as constelações e para onde que vai. A história das constelações nasce com um padre que está fazendo missões na África do Sul, e lá ele começa a fazer muitas observações em algumas tribos das regiões ao qual ele está inserido. E ele começa a perceber que existe um grande movimento dentro de grupos, e esses movimentos podem gerar harmonia dentro dos grupos. E ele começa então essa pesquisa. Ao longo de tantos e tantos anos pesquisando, ele fez muitas experiências, mas nenhuma dessas experiências, de fato, são experiências dadas como científicas. Eu penso que Bert Hellinger, o criador do processo, ele nunca quis que o método de fato fosse científico. Porque todas as vezes que algo é científico, para muitas questões, como essa, por exemplo, de uma terapia, há uma chance muito grande da terapia deixar de ser aberta e aí ficar na mão de poucas pessoas, em níveis de especialização bem específico. Então eu penso que ele de alguma forma nunca quis experimentar isso ou experienciar isso dessa forma tão científico. Então ele dá a constelação como sendo algo de forma a ser um fenômeno. Então ele diz que uma constelação é algo fenomenológico. Ou seja, algo a ser estudado, algo a ser buscado, algo a ser experienciado. Ele passou a vida inteira pesquisando, a vida inteira experienciando, e ele continua fazendo isso. E por ser fenomenológico, tem muitas coisas dentro das constelações que nós simplesmente não explicamos e nem ousamos explicar de onde que vem ou para onde que vai. A gente simplesmente atua de forma a absorver os conhecimentos e as observações que ele fez e nos permitimos usar as constelações. E por que é fenomenológico? Tem muita coisa que acontece dentro da constelação, essas coisas, do transgeracional, dos meus avós, o que aconteceu na vida deles, que reflete em mim. Quando a gente monta a constelação presencial, pessoas representando outras pessoas, há muita confusão, que eu sempre faço questão de deixar bem explícito, do sentido: mas parece espiritismo, dá a impressão que a pessoa estava incorporada no espírito. Poxa, aí eu vou explicando isso dentro das constelações e nós vamos tirando isso de letra e demonstrando que, na verdade, não tem ligação nenhuma com religião alguma. E pelo ato de ser fenomenológico, nós explicamos até aonde é necessário. Porque existem coisas que simplesmente não precisam ser explicadas. Exemplo, a gente usa os nossos smartphones, na verdade. A gente precisa entender de tecnologia, smartphone, de como ele funciona, para a gente usar. Eu quero mais pegar meu telefone e conversar com as pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Ele funcionando e sendo certo para mim, como que ele funciona? Como que se dá? Como é que isso se fez? Por que que é assim? Sinceramente falando, não nos importa.
basta que ele funcione. A constelação ela vai mais ou menos por aí. O que importa para nós é que ela funcione. Quando Bert começa a estudar então o fenômeno das constelações, e aí sim ele larga a batina e vai ser um psicoterapeuta de forma muito profunda e tentar através de muitas parcerias entender o que se passa na cabeça humana, ele traz um conceito de como que nós até aquele momento no mundo e na vida nós tínhamos a percepção das coisas no mundo. Quando ele começa a estudar, Freud estava a toda no mundo, né? Ou seja, a psicologia estava muito atuante, todo mundo queria saber os aspectos de como que a nossa mente funciona. A nossa mente, essa pessoinha que conversa com a gente, nós, ou Bert, chama de consciência. Essa vozinha que está exatamente nesse momento na tua cabeça, dizendo uma série de coisas, querendo lembrar dos problemas que agora há pouco você estava resolvendo no trabalho, pensando no conforto e no desconforto da cadeira, da sala, na temperatura, no estômago, na fome, no que eu estou dizendo, tentando encontrar uma congruência sobre tudo que está sendo dito. Ou seja, dentro dessa tagarelice mental, você estava fazendo um bate-papo com alguém que é a sua consciência. Isso está muito claro para nós desde que a psicologia surgiu, que nós temos uma voz interna que a gente fica nesse bate-papo com essa voz. Bert elenca que existe uma outra consciência que há muitos anos nós estamos em busca do entendimento dela, mas essa consciência é chamada consciência universal. Eu poderia abreviar e dizer diretamente Deus. Desde que a humanidade é humanidade, a gente busca um sentido para a vida e buscamos através das filosofias, das teologias, das religiões, um encontro com o divino para justificar por que é que nós estamos nesse mundo e tentar dar um sentido a isso. E aí, dentro dessas filosofias todas, nós estamos há muito tempo tentando entender os mistérios da divindade, os mistérios de Deus. A cada religião nova que surge no mundo, cada uma delas traz a promessa de saber ou de revelar o que é Deus, quem é Deus, de apresentar Deus de alguma forma de acordo com os seus preceitos, não abrindo atenção para A ou B dentro das religiões. Mas aí vem Bert Hellinger e fala assim, mas espera aí, calma. Antes de nós olharmos para a consciência individual e para a consciência universal, tem uma outra consciência que ela é importante demais, nós temos que observá-la. Ele chama essa consciência de consciência coletiva. É uma forma de pensar através do todo. Um gerenciamento de decisões e tomada de decisões baseadas em princípios, em regras, que faz você pertencer a um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, chamado por Bert Hellinger, ele dá o nome de sistema. Então, um sistema é tudo aquilo que se reúne por afinidade ou por parentesco. Quando ele fala o sistema familiar, nós estamos falando de pessoas que se reúnem por parentesco. Mas existem diversos outros sistemas aos quais nós nos reunimos. Nós temos um grupo de amigos, nós temos um grupo de estudos, nós temos um grupo na igreja ou na filosofia, nós temos, quem sabe, participando de um time, vôlei, futebol, todas essas possibilidades também formam um sistema. Talvez não se encontrem por parentesco, mas se encontrem, então, por semelhança. E essa semelhança faz com que, então, eles se aglomerem. A aglomeração forma, então, esse sistema a qual esse grupo de indivíduos pertence. E aí vem uma questão, o meu pertencimento para um grupo, para mim, é muito vantajoso. Desde o advento da agricultura na história da humanidade, e eu estou falando de mais de 10 mil anos atrás, a humanidade percebeu que era muito vantajoso se reunir em grupo de pessoas para ter a vantagem de no plantio e na colheita ter todo mundo trabalhando e todo mundo dividindo os espólios da colheita qual foi feita. Então, há mais de 10 mil anos atrás, a humanidade começa a se reunir em grupos e através dessa união começam então a surgir os primeiros clãs, as primeiras tribos.
Os primeiros grupos de indivíduos que não só por parentesco estavam se reunindo, então porque era uma vantagem de sobrevivência. Isso era muito bom para todos fazer parte deste grupo. Então, quando Bert começa a perceber que dentro dos grupos existe uma vantagem de pertencer, existe uma espécie de uma regra que ele foi descobrindo que dá o direito dessas pessoas de estarem dentro do grupo. Estas regras ele batiza, ele dá o nome de leis sistêmicas. Leis sistêmicas. E ele descobre que existem 3 leis sistêmicas, eu já vou falar sobre elas, que regem as harmonias do sistema ao qual nós pertencemos, ou dos sistemas aos quais nós pertencemos, porque nós pertencemos em mais de um sistema. O sistema familiar é só um dos sistemas que nós pertencemos. E o que ele descobre é mais ou menos assim. Nós olhamos para essas leis sistêmicas e nós as observamos, as seguimos, para que dentro do sistema que nós pertencemos, nós consigamos fazer o nosso aparecimento, ser notado pelas pessoas ou ter o nosso direito de pertencer validado pelas pessoas. Então ele também começa a estudar esse direito de pertencimento, e justamente é a primeira lei sistêmica, o pertencimento. Ele começa a descobrir que para pertencer ao grupo, e tem todas essas vantagens que eu já falei de pertencer a um grupo, a pessoa ela tem que meio que atuar de acordo com o grupo. E o grupo pode atuar de um jeito totalmente específico, aí é cultural. Então ele quando começa, por exemplo, a trabalhar com os Zulus, lá na África do Sul, uma ritualística que a tribo Zulu tinha era de, no grande salão de alimentação coletivo, eles manterem os mortos no mesmo salão. A pessoa que havia morrido, já depois, tanto dessecado, alguma coisa do gênero, apostada em pé junto no mesmo salão. Davam aquelas pessoas pertencimento. Então isso que é um ato cultural para eles estava tudo certo. Talvez para a nossa cultura isso não seja tão adequado, mas para eles era. Então quando nós falamos de sistemas, nós temos que avaliar tudo que um sistema precisa fazer, tudo que um grupo de pessoas precisa fazer, e esse grupo de pessoas faz coisas que não necessariamente são coisas que têm lógica ou coisas que são socialmente viáveis, de acordo com os padrões sociais. Não há certo e não há errado. Um exemplo muito comum de nós entendemos é, por exemplo, um grupo de ladrões que se reúne, uma quadrilha. Uma quadrilha, quando se reúne, todas essas pessoas, ao formarem esse sistema, para elas o ato comum é o ato de roubar. Então está tudo bem se todos roubarem, está tudo bem se eu roubar. E é interessante que Bert começa a perceber que o pertencimento dentro dos sistemas traz para nós 2 grandes aspectos de culpa e inocência para nos mantermos dentro desses sistemas. Então, por exemplo, uma pessoa que está dentro do grupo de ladrões, que começa a roubar juntamente com eles, e isso é uma prática do grupo, ao roubar, ele se sente culpado? Não. Ele, por estar dentro de um grupo, que isso é a prática comum, ele se sente inocentado, apesar da sociedade pregar que isso é algo feio, ilícito, que não é algo socialmente viável. Se hipoteticamente esse mesmo indivíduo que participa do grupo de ladrões também tem uma vida, entre aspas, comum, talvez ele tenha uma família e talvez ele participe de um grupo na igreja. Quando ele vai para o grupo na igreja, ele provavelmente vai também seguir as regras do grupo da igreja. E naquele momento, um roubar não faz parte do grupo da igreja. Na igreja, ele traria um grande peso para ele, sentiria uma grande culpa se ele fizesse isso. Então ele se adequa às regras daquele grupo. Então se é rezar, se é fazer o bem, ele vai rezar e vai fazer o bem. Ele se adequa, apesar de ser a mesma pessoa, para as normas daquele grupo. Então há uma forma de nós interagirmos com os nossos grupos com esses 2 vínculos de culpa e de inocência o tempo inteiro.
E sobre os 3 grandes benefícios que nós sempre estamos buscando dentro das constelações, que é entender a prosperidade e os nossos bloqueios, entender a felicidade e os nossos bloqueios, entender a saúde e os nossos bloqueios, nós sempre estaremos sendo regidos pela consciência coletiva, pela necessidade de pertencimento ao grupo, sempre pesando na balança minha culpa e minha inocência diante do grupo. Porque a primeira lei sistêmica fala de eu pertencer. O que é eu pertencer? Eu tenho que me fazer igual a essas pessoas. Eu não posso ser diferente delas. Então, para eu ser diferente delas, viria para mim uma grande culpa, eu tenho vontade de me excluir, mas não é isso que eu quero estar dentro do meu grupo. A minha família, por exemplo, eu faço muitas coisas para que eu, de alguma forma, me sinta inocentado pela presença de estar dentro do meu grupo familiar. E aí vem algumas histórias que dentro das constelações começam a aparecer. Por exemplo, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, eles tiveram um câncer. O que na minha mente começa a atuar eu sendo saudável? Eu me sinto inocentado de estar saudável enquanto eles todos morreram dessa enfermidade, ou eu me sinto culpado de ser diferente deles? Culpado, né? Da mesma situação, a minha família, hipoteticamente, passou muita dificuldade financeira na vida, mas muita dificuldade. Mas foi ralado o tempo inteiro, pegado, brigado, para ter as coisas, era um sacrifício imenso, e hoje eu estou numa situação que eu estou pronto para arrebentar na vida. Eu tenho tudo para arrebentar, mas eu não arrebento. Quando eu não arrebento, eu estou me sentindo culpado ou inocente perante a minha família? Inocente. Por que inocente? Porque eles não foram bem financeiramente, então está tudo bem para mim? Também não ir bem. Da mesma forma, a infelicidade. Se hipoteticamente, rapidinho, acima já, se os meus pais não foram felizes no seu casamento, quem sou eu para ter felicidade no meu casamento? O que dita a regra da minha vida passa a ser, então, todos os princípios da consciência coletiva dos grupos que eu pertenço. Porque isso fica buzinando em mim no meu nível subconsciente, isso não é consciente. É só quando nós montamos uma constelação, quando nós trazemos essas conversas sistêmicas, que a gente fala o aqui é o além do aparente, é que quando nós começamos a detectar que os nossos tropeços na vida é porque nós estamos em situações de muita, mas muita fidelidade diante do nosso grupo sistêmico, para aquele grupo que nós pertencemos. Então o tempo todo a nossa vida ela é editada por culpa e inocência. Eu não consigo ser rico se a riqueza me traz culpa. Eu não consigo ser saudável se a minha saúde me traz culpa. Eu não consigo ser feliz se a minha felicidade me traz culpa. Então é como se eu tivesse sempre me colocando numa situação de não desejar essas 3 coisas para a minha vida. E aí o caminho então, com culpa e inocência, totalmente regido na minha tomada de decisões. Você pensa que você toma uma decisão na vida, né? Você pensa que você teve consciência do que você fez? Não tem, não. O que nós temos observado é que, de fato, em verdade, as tuas decisões vêm totalmente focadas na tua consciência coletiva, na tua necessidade de pertencer aos grupos aos quais você pertence. Isso se chama fidelidade sistêmica. O que vem a ser fidelidade? Bom, fidelidade nós sabemos, é a atitude, o ato de ser fiel a alguma coisa, a alguma causa. Nesse caso, sistêmica, é que eu sigo as regras dos grupos que eu estou inserido. E eu não consigo ser diferente dessas pessoas. Mas para que eu entenda o que houve na vida dessas pessoas, e aí que começa a ficar o fenomenológico cada vez mais intrigante, nós percebemos aonde que essas coisas começaram no nosso próprio sistema familiar. Aonde que em algum momento eles fizeram algo que ocasionou isso para a vida deles, porque isso tem um início, tem um começo. Nós só sentimos a fidelidade, a necessidade de repetir esses atos que lá surgiu com alguém que provavelmente em determinado momento isso eclodiu.
Lá atrás, no nosso sistema familiar, e aí nós temos que estudar quais são os dois grandes sistemas familiares que nós pertencemos, temos então dois sistemas familiares. Nós chamamos de sistema de origem, aquele que da onde eu venho, então é meu pai e minha mãe, todos os meus irmãos, meus avós, bisavós, trisavós e todo mundo que está lá para trás. E aí eu tenho o que a gente chama de sistema atual, que é quando eu formo as minhas alianças e as minhas parcerias. Eu, minha parceira, a mulher com o seu parceiro, seus filhos e as pessoas que acabaram surgindo em função desse novo sistema que acabou surgindo. Quando eu estou fiel ao meu sistema, eu provavelmente estou olhando para o meu sistema de origem. E quando eu estou trazendo coisas para a minha vida que me trazem, então, infelicidade, escassez e doença, eu provavelmente posso olhar para o meu sistema de origem e perceber que, em dado momento, eles não observaram a primeira lei sistêmica chamada pertencimento. Isso que dita a harmonia de dentro dos sistemas fala mais ou menos assim, ó, todo mundo tem um lugar garantido. É direito de todo mundo do sistema ter o seu lugar. O inverso disso, o que é? O inverso disso se chama exclusão. É quando alguém, por algum motivo, de alguma forma, foi excluído de dentro do sistema. São inúmeras formas de haver uma exclusão. As mais comuns que nós percebemos assim, alguém que foi esquecido, deixado para trás. Eu estava com a minha família, vivia muito bem, mas eu fui morar longe, eu nunca mais quis saber da minha família, eu simplesmente os esqueci. É uma forma de uma exclusão. Às vezes, pessoas que eu simplesmente briguei, foi uma briga muito severa, muito feia, eu não quero mais saber nunca mais dessa pessoa. É uma forma de exclusão. Outras formas de exclusão, tanto mais severas, do tipo a pessoa ficou idosa, colocamos para ser cuidada, a pessoa ficou doente mental, numa dessa, colocamos lá no manicômio, ela ficou lá isolada. Existem diversas formas de haver exclusão. Porque a exclusão fala de alguém que não tem o seu lugar dentro do grupo familiar. Aí você começa a perceber assim, e aí como é que fica, por exemplo, filhos fora do relacionamento? Que lugar eles têm dentro da família? A qual sistema pertence? A esse ou aquele? Ele está incluído ou não está? Filhos que foram abortados. E aí não importa, porque a lei sistêmica não fala de justiça, de certo e de errado. O aborto é aborto, interessa se foi provocado ou não foi provocado. Simplesmente é uma exclusão, porque muitas vezes são pessoas que não são reconhecidas dentro do sistema. E a lei sistêmica fala que o pertencimento, a partir do momento que eclodiu, que foi gerado o indivíduo, já pertence, já tem o seu lugar garantido. Então, quando nós olhamos para o pertencimento, na verdade, dentro das dificuldades, dentro das leis sistêmicas, nós olhamos então para a exclusão. Quando eu tenho níveis de exclusão, provavelmente está trazendo para mim, então, alguma das dificuldades que eu venho buscar dentro das constelações. Normalmente, os emaranhamentos, que são as formas de refletirem a não observação das leis sistêmicas para mim, aparecem em três grandes áreas diferentes. Então, justamente, a felicidade, a prosperidade e a saúde. Da forma mais ampla possível, todas as três áreas. Tudo que está previsto dentro dessas três áreas. Olho para a primeira lei sistêmica, houve uma exclusão. Provavelmente você está sofrendo reflexos de infelicidade, de escassez e de doença na sua vida. Por que que isso acontece comigo? Por uma coisa muito óbvia, a minha consciência é a consciência do coletivo. E aí uma analogia que cabe bem aqui seria mais ou menos assim, eu pertenço a esse grupo, como que eu posso estar indo bem se as pessoas estão indo mal? Como podem, se elas forem mal, eu estar indo bem? Se é consciência de grupo, consciência de equipe, é como se eu jogasse num time. Eu consigo ganhar um campeonato se o meu time não ganhou? Não bate, né? Tá meio estranho. Não tem como ganhar alguma coisa se o meu time não ganhou. Mas na vida, quando nós falamos da consciência coletiva, a minha culpa me leva a perceber que na vida eu não posso ser algo diferente do meu grupo.
Porque esse resultado me traz uma culpa muito grande, a minha inocência me leva, então, a permanecer de alguma forma ou infeliz, apesar de ter muito dinheiro, de ter muito sucesso, escasso, apesar de ter níveis de felicidade e conseguir contemplar a vida, ou doente, apesar de ter dinheiro e apesar de ter outros níveis de felicidade. Um dos 3 movimentos de emaranhamento acabam acontecendo na minha vida. Olhe então para a primeira lei sistêmica e começo a perceber que ela é necessária ser vista para que a harmonia do meu sistema vá bem. Se todos têm um lugar, a primeira lei sistêmica está ticado e o meu grupo pode ir bem. A segunda lei sistêmica fala sobre ordem ou hierarquia. Como eu falava agora há pouco, uma consciência coletiva fala de um grupo de pessoas, e grupo de pessoas, segundo o que é estudado por Bertin Hellinger, tem que ter uma ordenação, um ordenamento, tem que ter uma hierarquia. Vamos pensar numa empresa. Como seria se um funcionário chegasse numa empresa e falasse assim, agora eu vou fazer o que eu quero, e cada um dos funcionários fizesse exatamente o que cada um quer, sendo que não tem ninguém para mandar nem comandar. Qual seria o resultado? Bagunçado, né? Tinha resultado? Teria resultado? Não teria resultado. Imagina, uma Renault da vida, está numa situação dessa, não tem chefe, cada um faz o que quer. Esse sistema traria um caos para o resultado. Já diz numa bandeira verde e amarela, ordem e progresso. Ou seja, onde tem ordem, tem progresso. Então, onde tem essa estrutura hierárquica, as coisas têm uma tendência a ser seguro e a ir bem. Então, na empresa, a gente já percebe que se não tiver uma estrutura hierárquica, não há resultado. Agora eu te pergunto, e dentro de casa? E na família? Você percebeu que tem muitas pessoas que desdenham da autoridade dos pais? Que simplesmente não aceitam a autoridade que eles têm? É aquele funcionário que chega na empresa e fala, não sei se você sabe tocar bem o negócio. Não sei se você está levando nós aqui da empresa para um bom resultado. A primeira coisa que vai acontecer, você como proprietário da empresa, como gestor da empresa, fala, como assim, amigo? Eu sou proprietário da empresa? O que você está duvidando de mim? Então, junta as coisas e vai embora. Agora, dentro da família, como é um filho olhar para o seu pai e desdenhar da autoridade que ele tem? Olhar para a sua mãe e dizer que ela não tem direito de dar os comandos. Ou olhar para os seus irmãos mais velhos e falar assim, eu sou melhor ou maior do que vocês. Como seria isso? Então nós olhamos para o sistema familiar e percebemos então que a ordem e que a hierarquia é totalmente necessária para que o sistema vá adiante. E aí vem uma confusão de acordo com a sociedade moderna. A sociedade moderna tem pregado muito as questões do feminismo e do machismo, não é verdade? Pois é, chega Bertin Hellinger e fala aqui das observações dele, o sistema familiar hierárquico adequado é aquele que é o judaico-cristão. E no sistema judaico-cristão, quem é o chefe? E como é para a sociedade moderna, para mulheres tão independentes na vida, aceitar que ainda são subjugadas pelo homem, que ainda tem que ficar no nível da hierarquia deles, tem que ficar no nível abaixo. Como é isso para a sociedade moderna? Segundo a visão sistêmica, estão percebendo que existe muito caos sendo implantado a partir do momento que nós não aceitamos nossos papéis? Não é uma questão de quem manda ou deixa de mandar, é uma questão de cada um aceitar aquilo que é. E se eu não aceito a minha função dentro da minha empresa, a empresa como um todo está perdendo, porque aquela função está fazendo falta de algo que precisa ser bem feito. Na organização familiar é a mesma estrutura. Se está desalinhado, está desacordado, a estrutura, o homem, a mulher e os filhos, isso vai trazer um caos para o sistema. O sistema, de alguma forma, está deficitário. De alguma forma, ele traz problemas ligados à felicidade, à prosperidade e à saúde. E a terceira lei sistêmica que Bert traz para nós se chama equilíbrio. Nas trocas, ele fala entre o dar e o receber. É uma coisa meio óbvia em relacionamentos, não é verdade? Um relacionamento para ser legal, a gente sempre está fazendo trocas e sempre está sendo bom.
Eu recebo convite para ir jantar na casa de um amigo e eu aceito o convite e eu vou, ele me trata muito bem. O que vem na minha mente? Eu me sinto culpado se eu não chamá-lo de volta para vir na minha casa para jantar e tratá-lo tão ou melhor que ele me tratou. Quando eu faço isso, nós nos equilibramos, não é verdade? Dentro das trocas com as pessoas, com os indivíduos, é exatamente a mesma coisa. Uma empresa que contrata um colaborador, ela contrata o colaborador, aquele tempo de trabalho, e dá a ele uma promessa de pagamento por aquele tempo. O colaborador, percebendo que o valor é justo, ele vai lá então e dá aquelas horas que ele se predispôs. Ele trabalha as horas, chega no final do mês, passa no caixa da empresa, quinto dia útil e saca o seu dinheiro. Quando ele vai para casa feliz pelo saque que ele fez e a empresa ficou feliz pelas horas que ele doou, os dois estão equilibrados. Dentro de casa, mesmas coisas. Te dou carinho, você me dá carinho, te dou atenção, você me dá atenção, te dou colo, você me dá colo, te dou respeito, você me dá respeito. Nós caminhamos juntos quando nós nos equilibramos. Mas o problema é quando alguém que está do outro lado da balança, de alguma forma, se sente desequilibrado. Se sente ou doador demais, ou seja, fazendo muito, ou quem sabe, devedor demais, recebendo muito. Porque ser recebedor demais também é um desequilíbrio igual. Porque existem pessoas que são doadoras. Então, aquela que faz, o que é a oportunidade da outra pessoa para o seu relacionamento? Nunca tem a oportunidade de retribuir. Mas um belo dia, essa pessoa que tanto doou, acorda para a vida e fala, hoje eu vou querer receber. E a pessoa naquele dia não doou. E a balança estava desequilibrada dessa proporção. Como vai acontecer? Naquele momento surge um problema de equilíbrio no sistema. Da mesma forma, aquele colaborador que recebia os seus proventos devido ao seu trabalho, um belo dia viu o diretor, o presidente da empresa saindo com um carrão super, mega, ultra power e falou, nossa, o cara está multimilionário e eu estou aqui vivendo com essa miséria de salário. Quer saber? Eu vou começar a fazer corpo mole. Porque ele está lá todo rico, milionário, e eu estou aqui todo pobretão, e eu estou trabalhando, então eu vou começar a fingir que eu trabalho. Lá pelas tantas, a empresa começa a perceber que ele está fingindo que ele trabalha, e vai começar também a fingir que paga. E aí começam os desequilíbrios sistêmicos, porque alguém em algum momento se sentiu ofendido por alguma coisa que fez ou deixou de fazer, e a outra parte também, de alguma forma, se senta desequilibrado. Também porque fez ou deixou de fazer alguma coisa em detrimento a alguém. Naquele momento, as trocas estão desequilibradas. Naquele momento, uma lei sistêmica acabou de ser rompida. Quando nós olhamos, então, para os nossos relacionamentos grupais, para os nossos sistemas, nós temos, então, que olhar o que não está indo bem. Dentro dessas três questões, felicidade, prosperidade e saúde, eclode em mim uma necessidade de eu olhar nas minhas práticas coletivas aonde que uma das três leis sistêmicas não foi observada. Mas se fosse só isso, zerado, tá bem facinho, não é verdade? Eu olhar para a minha vida, para a minha família, legal, temos um problema, encontramos uma solução, então vamos agir assim a partir de agora. Bom se fosse simples assim, mas não é. O problema é que muitas vezes nós temos o que eu escrevi aqui já, algo chamado fidelidade sistêmica. Eu posso dentro do meu sistema, tá tudo certinho, eu com minha esposa, filhos e tudo mais, tá tudo 10. Mas eu olho para o meu sistema de origem, aliás, eu sinto do meu sistema de origem, avós, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, hexa e heptavós, toda essa galera, você consegue garantir para mim que nenhum deles deu uma escorregada em nenhuma dessas três leis sistêmicas? E a partir desse momento, todo indivíduo que aparece dentro da família aparece com um espírito de consciência coletiva, tentando, através dos movimentos sistêmicos, reajustar aquilo que não deu certo, porque isso trouxe algum problema. 3 gerações atrás, talvez tenha acontecido um acidente com o seu trisavô, e ele morreu muito cedo, e o seu pai
sentia muita falta do seu bisavô. E seu pai era, teu trisavô, e seu pai era, o pai dele, né, era apenas uma criança pequena. Quando cresceu, a falta deste pai, e não teve nada de problema sistêmico, a morte foi uma morte trágica mesmo, a falta desse pai fez com que esse jovem, que seria o seu bisavô, sentisse um ímpeto muito grande de se sentir infeliz na vida. O que ele sentia de fato? A falta do pai. Um belo dia apresentaram para ele um copo de cachaça. E ele tomou aquilo e naquele momento ele, caramba, sabe que naquele momento que eu estava com a cachaça, isso para mim me trouxe um pouquinho de leveza, isso tirou um pouquinho a tristeza da minha vida. Naquele exato momento ele começa a ingerir mais e mais e mais e mais. Até que então, naquele momento surgiu o alcoolismo. Surgiu para ele por causa de uma dor que ele sentiu da falta do pai dele. O problema é que 3 gerações depois, você está alcoólatra. E você entregue a bebida, segue os passos do teu trisavô que faleceu e o seu bisavô desenvolveu a doença. O que você pede? Você pede de alguma forma uma necessidade de reequilibrar aquela dor que o seu bisavô sentiu. Você tem tanta fidelidade, tem tanto amor para com ele que você subconscientemente, claro, você não sabe, você repete o ato dele. Um ato que para ele foi gerado de muita dor, que ele precisava só ter reintegrado, reinserido o pai dele no coração dele, de alguma forma, apesar da morte que ele acabou tendo, né? Perdeu o pai dele. Quando há fidelidade sistêmica, que eu olho para o meu sistema anterior, é porque eu quero seguir essas pessoas naquilo que aconteceu com elas. Então elas caíram num buraco, para mim é indigno cair num buraco, lembram? Por quê? Porque isso me inocenta. De alguma forma eu trago essa possibilidade de ir junto com essa pessoa, um equilíbrio para a minha consciência coletiva, para esse grupo, para a coletividade a qual eu pertenço. Então, nos emaranhamentos, eu executo 3 coisas em minha vida, por pura fidelidade sistêmica. Algo que eu faço dentro, então, dos emaranhamentos é uma dinâmica chamada eu com você. E é mais ou menos como esse avô que teve esse problema de alcoolismo, que caiu nisso. Você inconscientemente, totalmente inconsciente, você caiu no mesmo buraco. Por amor e por fidelidade. Ele fala assim, querido vovô, não te deixo sozinho aí, eu fico com você. Querido vovô, você quebrou? Você ficou pobre e você perdeu tudo na vida? Tem problema, querido vovô, eu me atiro no buraco junto com você, por amor e por fidelidade a você. Querida vovó, você teve relacionamentos abusivos? Então o vovô te batia, as pessoas abusavam de você, as pessoas de alguma forma te usurpavam, te prejudicavam, não tem problema, eu me fragilizo e fico igual a você. Em todas essas hipóteses, em todos esses aspectos, por fidelidade sistêmica e por puro movimento de amor, eu repito os atos das pessoas que vivenciaram essas coisas em minhas vidas. Quando eu olho para tudo isso dentro da visão sistêmica, aí algo um tanto quanto mágico, melhor dizer, fenomenológico acontece. Dentro da constelação, nós conseguimos olhar para os movimentos sistêmicos chamado transgeracional. Eu vou olhar para os meus pais, para os meus avós, meus bisavós, até 4ª, 5ª geração, às vezes até 7ª. Mas até a 4ª geração é mais que o suficiente. Para entender aonde que em algum momento um dos meus antepassados teve um problema com as leis sistêmicas. Onde que alguém foi excluído, onde que isso foi desordenado, onde que alguém se desequilibrou nas trocas, porque isso está me atingindo até hoje. E por que que isso aparece em mim? Por amor, gente, por fidelidade sistêmica. Bert Hellinger chama isso de os movimentos de amor, os movimentos da alma, por amor e por fidelidade. Então eu estou vivendo escassez, estou vivendo doenças, estou vivendo infelicidades e todos esses infortúnios é por puro amor. Porque quando alguém aparece dentro das constelações, a pessoa não vem conscientemente falando assim, eu amo a doença que eu tenho.
Não, ela vem aqui dizendo, eu não gostaria de ter essa doença. Mas a gente monta a constelação e fica provado na frente dela que ela é fiel ao sistema familiar dela. Mas às vezes o que a pessoa não entendeu é que essa fidelidade não a favorece, não a dignifica. Essa culpa que ela carrega precisa ser devolvida, porque é uma culpa desnecessária. E quando fazemos os movimentos sistêmicos, o que nós fazemos? Montamos então a constelação. E aí temos diversas formas de constelar. Esta que é uma constelação em grupo, é uma forma de fazer. A constelação com cavalos, onde os representantes são feitos através dos cavalos, é outra forma de fazer. A constelação representação com bonecos, Playmobil, é outra forma de fazer. Nós fazemos muitos atendimentos de constelação via videochamada, que é outra forma de fazer. Nós fazemos a liberação de outra pessoa lá do outro lado do mundo, né? Nós temos clientes em outros países, nós atendemos pessoas lá e fazemos a liberação dessas pessoas, por isso que é possível fazer por vídeo as liberações sistêmicas. Nós olhamos então para onde que na vida desse indivíduo houve um emaranhamento e através da história que eles nos contam, nós montamos então o cenário, a visão daquilo que aconteceu. Através das representações, através das imagens mentais, através das percepções dos indivíduos e dos consteladores, nós conseguimos chegar então no momento que aquilo eclodiu na vida desse indivíduo, na genealogia dele. Quando lá nós chegamos, nós conseguimos através de falas sistêmicas, e elas são totalmente dentro da PNL, da programação neurolinguística, fazer a liberação das culpas que existem ou das inocências que existem diante daquelas dinâmicas de trocas, de pertencimento, das exclusões, enfim, das hierarquias, daquilo que aconteceu no seu sistema anterior. Então, nessa explicação, assim, nós começamos a entender os conceitos da constelação, dos movimentos sistêmicos, da coletividade e daquilo que rege demais a nossa vida. Nós costumamos dizer que toda criança que nasce dentro de um sistema é porque nasce uma esperança, porque a criança ela vem para dividir um pouquinho todas as histórias e todos os fardos das coisas anteriores que aconteceram no meu sistema. É uma possibilidade, então, de mais alguém estar olhando para isso. E aí nasce uma esperança de olhar para os movimentos, então, dissolvê-los, e isso beneficia a esta criança, a esta pessoa e as pessoas que estão ao seu entorno. Tudo bem? Ficamos por aqui com essa iniciação e explicação, e aí quando nós tivermos outros encontros, vamos falando um tanto mais sobre outros movimentos sistêmicos.